Taiwan se prepara para a guerra. Um investimento de 40 bilhões vem à tona. Essa é a manchete que estampa os jornais da Ásia hoje. A gente vai passar pelos detalhes, mas, para além disso, a coisa não ocorre no vácuo. Isso acontece em meio a um crescimento de tensões envolvendo China e Japão e com Taiwan no meio da história. A gente vai desdobrar agora a seguir as tensões no leste da Ásia. A gente começa, como eu falava, pela manchete que estampa os jornais, os 40 bilhões de dólares que Taiwan pretende injetar na sua defesa. Isso veio em coletiva de imprensa mais cedo por parte do premier de Taiwan, Lai Ching-te, ou como é chamado no ocidente, William Lai. Confira o que ele disse mais cedo. 北京当局也以2027年完成武统台湾为目标，加速侵略台湾的军事准备，持续升高在台湾周边的演习及飞弹侵扰，企图以武逼统、以武逼降，并吞台湾。 Muito bem, a gente ouviu então o premier de Taiwan, Lai Ching-te, ou William Lai. Isso vem, conforme ele já antecipava, numa matéria publicada ontem no Washington Post. A gente tem aqui ao meu lado o que foi dito então por ele. Ele diz: para cumprir ainda mais nossos compromissos, estou aumentando significativamente o orçamento de defesa de Taiwan. Em resposta à crescente pressão de Pequim, nossos gastos com defesa, que já dobraram nos últimos anos, devem aumentar para 3,3% do produto interno bruto até o próximo ano. Estou comprometido em elevar essa base para 5% até 2030, o que representa o maior investimento militar sustentado na história moderna de Taiwan. Está aí então, ele chegou a falar na coletiva ainda que tinha dois objetivos principais. Para 2027, a data que ele citava no vídeo como a possibilidade de uma invasão chinesa, diz ele, o regime chinês trabalharia com essa data, ou ainda, um segundo objetivo em 2033, adquirir o que ele chamou de uma abrangente capacidade defensiva, até eventualmente ter a capacidade de salvaguardar Taiwan independentemente. Isso nos leva a um segundo ponto, e a palavra independentemente é chave nessa história. Isso acontece conforme, em um mundo onde o que se costumava ter de ordem internacional parece mais e mais confusa, por vezes caóticas, e as alianças parecem ambíguas, também faz com que muitos países passem a investir mais na própria defesa para não depender de terceiros. Isso vem num contexto no qual Taiwan, os Estados Unidos, tem por lei, pela Lei de Defesa de Taiwan, a obrigatoriedade de dar para a ilha meios de defender a si própria. Entretanto, esse compromisso fica menos claro dependendo de como a conversa segue. Enquanto Lai Ching-te, o premier taiwanês, diz que o compromisso com os Estados Unidos é firme como rocha e afirma ter boa relação com Donald Trump, recentemente uma venda de armas para Taiwan foi barrada nesse novo mandato de Donald Trump. A gente aguarda para ver como a coisa se desdobra, mas fica com essa nuance. E se a gente fala de um ambiente ambíguo e agressivo internacionalmente, a gente parte para o contexto no qual isso acontece. Um que não envolve só Taiwan e China, mas joga Japão também aí junto. A gente vai ouvir o que Pan Ching-wan, um porta-voz do escritório da China para assuntos de Taiwan, disse hoje mais cedo ao responder uma pergunta sobre o Japão. Confira. Taiwan é 中国的台湾。我们绝不允许外部势力染指中国台湾地区，绝不允许日本军国主义死灰复燃。我们有坚定意志、坚强决心、强大能力，捍卫国家主权和领土完整，粉碎一切外来干涉图谋。 Muito bem, ouvimos então Pan Ching-wan, ele que respondia uma pergunta e falava a respeito da questão externa. Como a gente falou, a coisa não acontece no vácuo, mas tem aí uma breve linha do tempo. Vamos passar aí a respeito dessa tal breve linha do tempo. Lembrando, lá atrás, no início de novembro, as tensões começavam a escalar. Sanae Takaichi, a nova premier do Japão, que vem de uma linhagem militarista, herdando o que era do antigo premier Shinzo Abe, que foi assassinado, muita gente diz, até por essa instância de remilitarizar o Japão, o que veio à tona foi a possibilidade de que o Japão se envolvesse em um combate por Taiwan. Explicando, na costa taiwanesa, a cerca de 100 quilômetros, há duas ilhas ligadas ao Japão, uma delas as chamadas Ilhas Senkaku. Sanae Takaichi, respondendo perguntas na dieta à Assembleia Japonesa, sim, se chama dieta o Parlamento Japonês, falou que não estaria descartado que aquilo fosse uma questão de segurança nacional ou uma questão emergencial. Ela usou o mesmo linguajar que, na legislação japonesa, permitiria que o Japão interviesse em um conflito por Taiwan. O que se seguiu não foi bonito.
o cônsul chinês em Osaka falou o seguinte, eu estou resgatando aqui nas minhas notas um instante, porque eu quero ter a palavra precisa, porque o tom foi aí gravíssimo. Ele disse basicamente que havia uma ameaça de cortar o pescoço da premier. Abre aspas, então, para o cônsul em Osaka. Um instante aqui, eu estou tentando encontrar nas minhas notas, pessoal. Perdão aqui, a tecnologia me deixando na mão agora. Aí está então, o cônsul-geral em Osaka, Xue Jian, publicou no X o seguinte: o pescoço sujo que se intromete deve ser cortado. Depois ele chegou a apagar o post correndo, mas aí o estrago já estava feito, né? O Japão condenou aquilo diplomaticamente como uma questão extremamente apropriada. Na esteira dos fatos, tem um cancelamento em massa de viagens de turismo da China para o Japão. Até um cruzeiro chinês que estava indo para o Japão chegou a uma situação inusitada onde ninguém queria descer do cruzeiro no meio da tensão entre os dois países. Mas não ficou só nos barcos de turismo. A guarda costeira chinesa pegou e começou a dar voltas, 4 voltas de 4 barcos da guarda costeira chinesa entre 15 e 21 desse mês, nas tais Ilhas Senkaku, território japonês, pertinho ali de Taiwan. Então, fica no cerne desse debate isso. Agora chega um novo ponto de tensão. Um salto quando o Japão confirmou no domingo planos de instalar mísseis de médio alcance na ilha de Yonaguni, que é outra ilha japonesa que fica ali pertinho de Taiwan, Senkaku, cerca de 100 km, Yonaguni também, cerca de 100 km. O ministro da Defesa do Japão, Shinjiro Koizumi, afirmou que para proteger adequadamente o público, incluindo o povo da ilha, é importante fortalecer nossas capacidades de defesa, e que posicionando esses mísseis, o Japão poderia reduzir a possibilidade de um ataque militar ao nosso país. Não para por aí. No mesmo dia das declarações, o Japão pela primeira vez exportou mísseis interceptadores terra-ar Patriot para os Estados Unidos. Essa é uma arma americana de alta tecnologia sendo exportada não dos Estados Unidos para o Japão, do Japão para os Estados Unidos com fabricação japonesa. O Japão diz que desde a rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial, eles em tese estariam proibidos de ter indústrias de defesa nessa escala. Isso é o resumo do que está acontecendo. Como a gente fala, uma tentativa de expandir o horizonte e partir do superficial para o profundo, eu quero partir com vocês para uma análise agora e minhas primeiras impressões a respeito do ocorrido. Indo da notícia para análise, eu resgato um nome que não é da Ásia, mas da Europa. Ferdinand Foch, esse era um general francês. Uma das pessoas que estava participando quando houve lá atrás a assinatura do Tratado de Versalhes que trazia então a paz após a Primeira Guerra Mundial. Ele olhou para aquilo lá e falou: isso aí não é um tratado de paz, isso aí é um armistício de 20 anos. O Tratado de Versalhes foi assinado, apesar da guerra ter de fato parado no sentido cinético, os tiros terem cessado em 1918, em 1919 é quando se assinava então o tratado. E muita gente coloca ele como uma figura profética na história, afinal de contas ele de certa forma cravou 20 anos até a invasão alemã da Polônia, que acabaria por iniciar a Segunda Guerra Mundial. Naquele período, também tinha o tal Pacto de Kellogg-Briand, uma tentativa em 1928 de tornar a guerra ilegal. Ferdinand Foch acertou. Aquilo lá não era um tratado de paz, mas era um armistício de 20 anos. O Pacto de Kellogg-Briand e as tentativas da época de tornar a guerra ilegal falharam. A ONU, de certa forma, vem dessa mesma herança. A avaliação era de que as tentativas anteriores falharam porque não tinha meios, não tinha força para tentar impedir os conflitos. Um papel não impediria as divisões blindadas. A resposta da ONU foi tentar ter ela própria as divisões blindadas. Roosevelt, lá atrás, o Franklin Roosevelt, presidente americano, falava dos 4 policiais: União Soviética, China, Reino Unido e Estados Unidos, que seria uma polícia global em uma organização que depois veio de fato a ser o Conselho de Segurança da ONU. A França acabou entrando também nessa jogada. Estou fazendo essa retrospectiva histórica para trazer a primeira impressão seguinte a respeito da crise no leste da Ásia. E é uma impressão também que eu compartilho com outros eventos da política internacional atualmente. Se lá atrás as tentativas de impedir conflito pareciam ruir em coisa de 20 anos da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, as que foram estabelecidas agora, depois da Segunda Guerra Mundial, parecem ruir 80 anos depois. Eu estive em Nova York em setembro e você acompanhou aqui a nossa cobertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na nossa tradução simultânea, você percebeu uma coisa nos discursos que haviam dos líderes. Fosse da China aos Estados Unidos, do sul ao norte global, da diagonal ao perpendicular das posições políticas, o que ocorria era uma insatisfação generalizada com a forma como a ONU estava atuando. As propostas, sim, eram muito diferentes quanto ao que fazer.
mas a conclusão, o diagnóstico de que a coisa não estava funcionando para ninguém era presente aí da África aos Estados Unidos, e o discurso de Donald Trump foi contundente a respeito do assunto, assim como foi, sei lá, se pegar aí o presidente da Nigéria, vai ver a mesma tendência. Parece ser um momento onde a mesma ordem internacional estabelecida então naquele momento entra em colapso, 80 anos depois. A tensão no leste da Ásia é só uma pincelada nisso, tá? Conforme a gente vê outras organizações, além do Conselho de Segurança da ONU, disfuncionais. Estados Unidos, a Argentina saindo da OMS, os Estados Unidos dando a justificativa de que ela não conseguiu provar que não era controlada pela China. Tentou lá atrás no primeiro mandato, agora no segundo mandato voltou com isso Donald Trump. Congelando o financiamento para o NRWA, a agência na Palestina que, acusa-se, teve muitos funcionários pessoalmente ligados ao 7 de outubro de 2023 em Israel. Daí para diante, dá para expandir essa perspectiva para a OMC, uma organização que deveria intermediar as disputas comerciais, mas que segue sem um mecanismo de apelações válido, sem um mecanismo funcional desde o quê? 2019, 2020, 5, 6 anos. Um passo a mais nisso é, claro, a questão militar. E aí a gente vê o mundo como está agora, os acordos muito mais de nação para nação do que nessas organizações generalizadas. E o comércio, muitas vezes sendo substituído pela ameaça de força militar. Não é coisa nova, na história é tendência comum que quando o comércio não flui, fluirão as armas. É o que acontece a seguir na Ásia, muito difícil de dizer porque tem muita nuance aí, mas fica esse ponto. Um segundo ponto antes de eu concluir. A guerra também toma uma dimensão diferente nesse momento. As guerras cinéticas do passado, onde se troca tiro, muitas vezes foram substituídas por guerras híbridas. Falei na matéria passada sobre a estratégia de Gray Zone, de criar um gasto muito grande para o adversário a um custo muito pequeno para o invasor. Por exemplo, drones entrando no espaço aéreo, que eventualmente vão gerar gastos milionários em defesa antiaérea para os países que têm o seu espaço aéreo invadido. Agora, Taiwan fala sobre guerra híbrida com a China fazendo a sua doutrina das 3 guerras. Guerra de opinião pública, guerra psicológica e guerra pelo judiciário. Só por aí a gente vê que, se o comércio não flui, fluirão as armas, tem ainda esse componente de guerra híbrida no meio.